E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Pradella, eu sou um dos cofundadores da Engage e nos próximos minutos vou falar com vocês um pouco sobre gamificação. E para começar, eu queria colocar uma breve provocação que eu costumo fazer, principalmente quando eu também faço essa palestra presencialmente. Queria que vocês imaginassem o perfil de um gamer. Então, vocês estão vendo nesse slide três personas e queria que vocês tivessem alguns segundos aí para poder responder essa pergunta. Qual de vocês apostaria todas as suas fichas para dizer que tem um perfil de gamer? Hum? Bom, se você apostou no clássico perfil nerd que estava presente em uma das fotos, você errou. Hoje o uso dos jogos está presente em todas as faixas etárias, perfis de pessoas, sexo, crenças e por aí vai. Então, qualquer pessoa hoje está envolvida em algum modelo de jogo, seja ele digital, presencial, games, consoles, PC e por aí vai. O que eu quero dizer para vocês é que quando vocês forem pensar em alguma estratégia que usa elementos de jogos, qualquer pessoa hoje pode ser um gamer, né? E não necessariamente vocês estereotiparem essa pessoa em determinado aspecto para dizer que ele é uma pessoa que vai aderir melhor aos jogos. Inclusive meu pai. Então, esse é o exemplo do meu pai. Certa vez eu adquiri um dos jogos para eu poder jogar. Eu sempre quis aprender a tocar um instrumento musical. Nunca consegui. E existe um jogo chamado Rock Band que permite, através de instrumentos plásticos, você poder simular que você está jogando, que você está tocando um instrumento como uma guitarra. E meu pai aí passou alguns minutos, se não horas, aí se divertindo com esse jogo logo que eu adquiri ele. Bom, é importante ressaltar que os gamers eles gostam de variados tipos de jogos, sejam ele contendo temas de realidade, de ficção, que permitam que você exercite a sua criatividade. São diversos contextos onde os gamers vão interagir com determinados tipos de jogos. E uma coisa que é importante, eu gostaria de trazer aqui para vocês, é a participação das mulheres no cenário dos jogos. Isso é um estudo recente feito pela Pesquisa Games Brasil, onde eles identificaram um crescente número de mulheres jogando, sejam jogos de console, computadores, e acho que principalmente jogos em celular. Então essa pesquisa que vocês estão vendo aqui na tela, ela entrevistou quase 3 mil pessoas entre os períodos de fevereiro e março e conseguiu identificar que as mulheres são a maioria. Então, esse é um pouco do retrato que mostra para vocês que hoje essa pesquisa trouxe 59% do público entrevistado são mulheres que jogam e 41% eram homens. Então, mais uma quebra de paradigma aí para vocês terem na cabeça de vocês. E um fator interessante, você for pensar nesse público gamer, é como ele se relaciona com os jogos, né? Muitos deles, eles acreditam que eles gastam muito do seu tempo e dinheiro em jogos digitais e se eles pudessem, eles gostariam de gastar até mais do que isso. Então revela uma tendência aí de consumo e de aderência aos jogos muito grande. Mas, enfim, eu fiz toda essa introdução para mostrar para vocês um pouco trazer o tema dessa conversa que eu queria ter com vocês nesses próximos minutos. Afinal, o que é gamificação, né? Falei muito sobre gamers, jogos, muitos deles voltados para o entretenimento. Então, o que seria de fato gamificação? E gamificação eu costumo resumir de uma maneira bem simples, que nada mais é do que você pegar a sua rotina tediosa do seu dia a dia, seja ele no trabalho, família, escola, faculdade, sociedade, por aí vai, e você adicionar os elementos dos jogos. Então, quando você faz isso, acontece uma mágica que eu costumo dizer, que você consegue transformar, né? Pegar as pessoas que às vezes têm que fazer alguma coisa e fazer com que elas queiram fazer. Acho que se vocês pararem para refletir um pouco, é muito mais divertido, a gente se engaja muito mais quando a gente quer fazer alguma coisa, que ninguém precisa pedir para que a gente faça alguma coisa, seja essa uma tarefa de trabalho, na família ou na escola e por aí vai.
E é bem mais legal você querer fazer algo do que ter que fazer. Então a gamificação tem esse poder. E é importante dizer, eu particularmente acredito muito, e muitos estudos dizem isso, né, que as pessoas elas se sentem muito engajadas a executar esse tipo de tarefas quando existem elementos dos jogos nesses contextos. Então, trazendo um pouco do recorte aqui do porquê que as pessoas elas jogam, primeiro que elas gostam de se sentir desafiadas. Então, é muito importante as pessoas, quando elas estão imersas dentro de um jogo que faz com que elas continuem jogando, é o sentimento de desafio. Os jogos permitem que as pessoas usem a sua criatividade para explorar cenários novos, ambientes desconhecidos e por aí vai. Muitos jogos permitem com que as pessoas se socializem, que elas troquem ideias entre si. Principalmente depois do surgimento dos ambientes online, as pessoas conseguem interagir umas com as outras e isso traz uma dinâmica trouxe uma dinâmica muito nova para os jogos. É lógico, sentimentos de competição. Então, existem alguns jogos que permitem com que isso aconteça, né? As pessoas elas têm determinados desafios que elas precisam completar e ao final desses desafios elas conseguem identificar o quão melhor elas estão em comparação com outras pessoas ou até mesmo elas competirem entre si em alguma atividade que seja 100% online. E existe um pesquisador chamado Richard Barton, britânico, que ele traçou o perfil dos jogadores, né? Quais são as características essenciais aí que conseguem ajudar a decifrar o que as pessoas buscam quando interagem com jogos? E ele identificou esses 4 tipos. O primeiro tipo ele identificou, né, classificou, nomeou como os socializadores. Então, dessa pesquisa que ele fez, ele identificou que 80% desse público que joga, que são jogadores de jogos eletrônicos, eles simplesmente usam os jogos como um pano de fundo para poder se socializar com outras pessoas. Então isso é muito interessante, né? Eu já tive algumas experiências com determinados jogos, conheci pessoas jogando online que justamente, né, as pessoas trabalham o dia inteiro, tem a sua rotina de tarefas das 8 às 6 da tarde, e quando chegava a noite todo mundo se reunia num determinado horário, o jogo era simplesmente um pano de fundo para as pessoas trocarem ideias. Então muitas pessoas buscam isso, né? Conhecer novas pessoas, interagirem dentro desse ambiente de jogo para poderem se socializar. 10% desse público que o Barton pesquisou, ele classificou como os exploradores, perdão. Então, os exploradores são aquele perfil de jogador que gosta de explorar todo o mapa que o jogo oferece, né? Ele gosta de descobrir os segredos, conhecer lugares que até então não foram desenvolvidos como uma rota principal do jogo. Então, aquele sentimento de explorar um ambiente fascina mais essas pessoas do que, de fato, poder concluir uma determinada quest dentro do jogo. Então, 10% desse público representou o que o Barton chamou de exploradores. E o Richard Barton também identificou nessa pesquisa o que ele chama de os achievers, os conquistadores. Os conquistadores nada mais são do que aqueles jogadores que, quando se deparam com o jogo, eles não se satisfazem em simplesmente cumprir a missão principal do jogo, né? Muitos jogos oferecem algumas rotas secundárias que dão alguns itens de bônus de experiência, moedas adicionais. Então, existem esse tipo... O Barton identificou na pesquisa dele esse perfil de jogador, que são essas pessoas que querem cumprir literalmente 100% do jogo, elas se sentem desafiadas e ficam satisfeitas. É muito satisfatório para essas pessoas concluir o jogo em 100%. E, por fim, o nome não é tão agradável, mas são os killers. Representa menos de 1% dessa pesquisa que o Barton fez, e são aquelas pessoas que sentem satisfação em desafiar outras pessoas e ganhar de outras pessoas. Então a gente sabemos que existem muitos jogos que são competitivos, onde as pessoas elas entram online, elas não se satisfazem simplesmente em enfrentar a CPU, o computador, que é uma inteligência artificial do próprio jogo. Elas querem ter a sensação de que estão ganhando de uma pessoa que está do outro lado, geograficamente distante, né, eventualmente disso, mas elas têm satisfação de enfrentar outro humano ali dentro desse jogo, para ela ter uma sensação que ela conseguiu desafiar e derrotar essa pessoa. Então você tem muitos jogos que permitem isso, jogos de esportes, né, de futebol, basquete, tem jogos de guerra, né, de tiro, onde você tem que conquistar territórios.
o famoso Battle Royale, que as pessoas têm que é o Resta 1, onde muitas pessoas se reúnem para poder se desafiar, não tem nada de inteligência artificial desses personagens, né? Todos eles são pessoas jogando e se desafiando entre si para poder descobrir quem que vai ser o campeão. Bom, e é muito importante, depois de apresentado os perfis dos jogadores, a gente comentar um pouco sobre os elementos da gamificação. Então, só para resgatar um pouco, a gamificação nada mais é do que você pegar os elementos dos jogos, presentes em jogos de entretenimento, e você trazer para contextos não relacionados a jogos. Então, esses são os principais elementos da gamificação que você pode aplicar fora de jogos de entretenimento, né? Seja a sua estratégia caso você queira alavancar as vendas da sua empresa, fazer com que um colaborador ele consiga realizar treinamentos, ou eventualmente se você tem um filho e você quer criar alguma mecânica para incentivar com que todo dia ele consiga dormir num determinado horário. Então você pode usar esses elementos para que ele tenha uma sensação de como está sendo o progresso dele dentro dessa grande tarefa. Então você pode usar pontos de experiência, criar algumas conquistas para marcar alguns feitos desse jogador, do seu usuário dentro da sua estratégia de gamificação. Você pode ranquear, caso você tenha mais de um jogador, mais de um usuário presente nessa sua estratégia, para que eles possam enxergar se um está melhor do que o outro, ou um grupo está melhor do que os outros. Você pode nivelar esses usuários / jogadores. Então, eventualmente, o jogador, quando ele começa um jogo, ele inicia como um novato, e conforme ele vai progredindo dentro desse jogo, ele vai ganhando outros níveis de classificação. Tem um exemplo que em breve eu vou mostrar para vocês ainda nessa apresentação de como funcionam os níveis. Você pode criar desafios diários, semanais, mensais, para que as pessoas elas estejam engajadas dentro do que você quer que elas façam como objetivo para essa sua estratégia. Você pode criar um indicador monetário, seja ele virtual ou às vezes até real, como se fossem moedas, que as pessoas vão desbloqueando algumas moedas virtuais para comprar alguns itens numa loja de itens que também é virtual. Então você não precisa gastar dinheiro de verdade para poder engajar esse seu público a permanecer dentro desse ambiente de conquistas, pontos e por aí vai. E é lógico, atrelado às moedas você tem as recompensas, que muitas pessoas são movidas às recompensas, elas querem fazer algo, mas elas querem entender o que está por trás daquilo. Então, legal. Então, se eu cumprir todas essas tarefas, eu vou conseguir desbloquear um curso, vou conseguir desbloquear um day off, né? Ou em contexto de família, se eu, como um filho, né, conseguir cumprir todas as tarefas, eu vou, sei lá, ter a oportunidade de ganhar um presente melhor no Natal e coisas nesse sentido. E aqui eu queria já entrar numa esfera de apresentar alguns exemplos para vocês de como a gamificação é usada para poder quebrar um pouco esse aspecto de que gamificação está muito atrelado a jogos de entretenimento, né? Então, esse é um exemplo de um aplicativo que foi desenvolvido já há algum tempo, ele se chama Pen Squad. Então, o principal objetivo dele é ajudar no tratamento de crianças que tenham crianças com câncer, para registrar os seus sintomas e ajudar no tratamento das mesmas. Então, enfim, né, quem tem filhos ou convive com crianças pequenas, que não necessariamente, né, uma doença tão cruel como é o câncer, mas eventualmente quando você tem uma criança que fica doente, seja qualquer for a doença, é super importante que ela consiga relatar corretamente quais são os sintomas, para que a medicação seja feita corretamente e que ela, de fato, faça o tratamento adequado para que ela alcance a cura. Então, nós, como adultos, é mais fácil, né, a gente poder relatar, a gente consegue compreender bem isso. Mas, às vezes, uma criança não tem uma clareza de conseguir ligar um ponto ao outro, né? Então, essa empresa desenvolveu esse software, esse aplicativo, nada mais é do que uma forma de uma maneira lúdica, fazer com que as crianças elas relatem os seus sintomas. Então, aqui como vocês estão vendo, o primeiro passo que a criança faz é iniciar um caso. Então, quando ela inicia um caso, um questionário é aberto para elas, né? Então, começa com uma pergunta. Você teve dor nas últimas 12 horas? Sim ou não? Numa escala de 0 a 10, o quanto de dor você sentiu nesse período, ou o que você está sentindo agora? E avança para a próxima pergunta. Mas em que parte do corpo você sentiu essa dor? Foi na cabeça, nos braços, nas pernas, cintura, tronco? Foi então me indica, dá os detalhes, né? Foi no lado direito do corpo, no lado esquerdo? E a partir do momento que a criança ela vai
relatando, né, esse caso, vai respondendo essas perguntas em forma de um caso, ao final é devolvido para ela um vídeo com um feedback dizendo para ela como que ela, congratulando essa criança, que ela conseguiu concluir aquele caso e dando feedback para que ela continue fazendo esse tipo de atividade diariamente. E é lógico, por trás disso tem todos os dados que o médico consegue identificar, que a criança respondeu literalmente tudo aquilo que ele precisava saber para que o diagnóstico, né, o tratamento da criança consiga ser feito de uma maneira adequada. Então, o uso da gamificação, costumo dizer, para ajudar a salvar vidas, né? Isso é muito, muito, muito legal. Bom, outro exemplo que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, acho que esse com certeza está presente na vida de todo mundo, principalmente das pessoas que vivem em grandes capitais, onde o trânsito é muito intenso. Então, o Waze, ele é um aplicativo que ajuda a resolver esse grande problema aqui de deslocamento das pessoas no trânsito. Então, ele é um aplicativo que, enfim, você pode interagir muito com ele ou pouco. Então, existem alguns módulos que são um pouco mais escondidos para aqueles jogadores que têm um perfil mais de achievers, onde você consegue, quanto mais você usa o aplicativo, na verdade, mais você está ajudando a comunidade, dando dados sobre o trânsito para as pessoas elas poderem se deslocar melhor na cidade. Então, o Waze ele tem alguns elementos que você consegue dizer se o trânsito está intenso ou não, se tem batida, atualizar o preço do combustível. Então, é aquilo, né? Você está num determinado local, está distante geograficamente de outra pessoa e você consegue passar informações para que essa pessoa que vai percorrer o mesmo trajeto que você, ela já se prepare, ou até mesmo o próprio Waze consiga traçar uma rota melhor para ela. Então, eu disse lá atrás os elementos da gamificação dele zero nível, né? Que vocês conseguem ver nessa tela que o Waze ele possui uma tela onde você começa como um Waze bebê, você vai evoluindo até você virar um Waze rei. Então é uma forma que ele cria para engajar esses usuários, principalmente no início, que acabaram de instalar o aplicativo, que continuem usando o aplicativo, né? Para realmente ela virar o rei, né? Então tem até o ranqueamento, você consegue ver dentro dos seus amigos quem são as pessoas que mais estão contribuindo com o Waze. Existe uma lenda aí, que acho que nunca foi confirmada, que quanto mais você usa o Waze, mais utiliza esses elementos para ajudar outros motoristas, ele sempre vai privilegiar uma melhor rota para você. Então fica aí o rumor aí para vocês poderem depois pesquisar na internet se de fato isso é verídico ou não, né? Acho que até agora eles nunca se pronunciaram, mas de fato talvez pode ser verdade para justamente incentivar com que as pessoas usem cada vez mais o aplicativo e ajudem outras pessoas a se deslocarem melhor na cidade. E um outro exemplo também que é muito importante, que a gamificação vem sendo bastante utilizada, é o uso da gamificação para manter uma vida saudável. Então, hoje cada vez mais é provado e as pessoas estão cada vez mais ligadas em ter uma vida saudável, se alimentar melhor, fazer a prática de exercícios físicos, mas a gente sabe o quão difícil é você criar essa rotina de iniciar e manter dentro desse ritmo. Então, eu acho que é aquilo, né? Hoje uma pessoa que está em estágio de sedentarismo, se ela quiser começar a praticar exercícios físicos, não adianta ela do nada querer correr 5 quilômetros. Ela precisa primeiro andar, né, caminhar, sei lá, meio quilômetro, 1 quilômetro no dia e aumentar isso gradativamente até ela conseguir correr, né? É isso que, na verdade, até os médicos recomendam, né? Que essa prática de exercícios ela seja gradual. Então, esse aplicativo desenvolvido pela Nike permite justamente isso, né? Ele é como se fosse um coach, né? um personal trainer virtual que, né, você consegue utilizá-lo e ele vai te dando incentivos para que você faça caminhadas ou prática de exercícios físicos com uma frequência. Então é bem legal, né? Quando você instala ele e você ativa ele para um modo caminhada, ele vai logar, percebe que você já andou 1 quilômetro, ele vai te parabenizar e no outro dia, no mesmo horário, ele vai te dar uma notificação no seu celular dizendo, olha, ontem você já fez uma caminhada, está na hora de você fazer uma próxima caminhada. Então ele vai te incentivando e cada vez mais que você vai cumprindo essas missões, né, e ele vai te dando desafios, né, não é simplesmente você sempre caminhar a mesma distância, né, no dia seguinte ele vai te propor com que você aumente a distância dessa caminhada, num determinado momento ele vai sugerir que você faça uma corrida. Então é uma forma de
te incentivar, alguém que está lá dizendo para você o que você precisa fazer diariamente. E é lógico, usando as mesmas mecânicas, né? Você consegue se comparar com seus amigos, identificar perante a comunidade o quanto você está progredindo. Isso é muito legal, né? Ajudando as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. E esse último exemplo aqui que eu queria apresentar para vocês foi um exemplo muito legal que foi feito pela Volkswagen na Alemanha, se não me engano. Então, eles inverteram um pouco o conceito de multa de trânsito. Então, aqui no Brasil, principalmente nas grandes capitais, não sei se isso está presente em todos os estados e cidades, mas você tem o radar, que é uma forma de educar as pessoas caso elas ultrapassem o limite de velocidade, cruzem o sinal vermelho e por aí vai. Então, é um método de punir as pessoas se elas praticam algo que não é legal, que vai prejudicar outras pessoas. Então, esse exemplo foi um exemplo bem legal, que eles inverteram um pouco isso, que isso é uma dica muito importante que eu costumo compartilhar com as pessoas que vão iniciar algum projeto usando a gamificação, que é justamente você sempre reconhecer os feitos e as coisas boas que o usuário, o jogador faz no seu jogo, e evitar penalizar se ele faz alguma coisa errada. Então, a multa é isso, né? Uma penalização. Você tenta educar as pessoas por meio da penalização. Então, tente usar a gamificação para dar feedbacks positivos quando elas estão seguindo um caminho correto. E foi justamente aqui que eles fizeram isso. Então, eu vou mostrar brevemente esse vídeo para vocês, só para vocês entenderem um pouco o conceito. E eu já faço alguns complementos aí do que se trata isso, né? Dando uma explicação um pouco melhor. The speed camera lottery would do two things. One, it would photograph speeders and give them a citation, and that money goes in a pot. But if you're obeying the law, your picture will also get snapped. You'll be entered into a lottery and win some of that money from those speeders. Bom, e é isso, né? Como vocês puderam perceber, esse vídeo ele funcionou da seguinte forma, né? Essa ação que eles fizeram. Você tinha uma lombada eletrônica e você tinha um determinado número de velocidade que as pessoas tinham que passar e aquele número tinha que bater. Então, eu acho que era um número aleatório, e quando as pessoas elas cruzavam e esse número casava, né? Então, legal, vou dar um exemplo, né? O limite de velocidade era 50 km por hora. E aí, randomicamente, aquele radar mostrava um número entre 50 e 40. Então, legal, 45. Se a pessoa passasse nos 45, tirava uma foto, né? Como se fosse uma multa, mas na verdade não era uma multa. E essas pessoas que eram fotografadas cumprindo a regra dentro da velocidade adequada, o sistema ia identificando e guardando essas pessoas, jogaria como no exemplo, como se fosse um pote, e as pessoas que cometiam infração, né, eram sim multadas, mas o que eles fizeram é que o valor das multas voltava como prêmio para as pessoas que estiveram dentro do limite de velocidade. Então, foi uma forma criativa para vocês entenderem como você pode privilegiar, né, ou reconhecer as pessoas que fazem boas ações dentro da estratégia que vocês querem usar do projeto de gamificação de vocês. Bom, é isso, né, pessoal? E antes de poder finalizar, eu queria fazer uma brincadeira aqui, um breve merchan, falando um pouco sobre a Engage. A Engage é uma plataforma de aprendizagem que usa gamificação para aumentar a adesão das pessoas na participação dos treinamentos. Então, a gente sabe que hoje um dos grandes desafios das organizações é fazer com que as pessoas espontaneamente participem dos treinamentos. Todos nós sabemos que você tem um colaborador melhor capacitado, ele vai ter condições de executar melhor o seu trabalho e, consequentemente, trazer melhores resultados para a empresa. E você fazer com que as pessoas façam espontaneamente esses treinamentos é muito difícil. Existem aqueles treinamentos que são obrigatórios, de compliance, aí não tem como, mas existem outros treinamentos que é muito bom que as pessoas, se o público fizesse, para ajudar a empresa a atingir esses resultados. Então, a Engage surgiu justamente para isso. A gente tem já uma plataforma pronta, com uma série de templates, de elementos de jogos, que permite com que o cliente, né, o usuário, que vai fazer a gestão dessa estratégia de aprendizagem dentro da sua organização, consiga criar essas trilhas de aprendizagem usando todos esses elementos de gamificação que eu falei para vocês. Então, eu queria fazer um convite. O site da Engage é www.engage.bz.
vocês conseguem fazer um teste grátis, ter uma experiência dentro do nosso produto. E, enfim, em resumo é isso, tá, pessoal? Então, eu queria agradecer a todos que tiveram a oportunidade aí de estar comigo aí nesses últimos quase 30 minutos. Gostaria de deixar os meus contatos aqui, se eventualmente as pessoas tiverem curiosidade de entender um pouco mais sobre gamificação, quiserem entrar em contato comigo, meu nome é Maurício Pradella. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, mandar uma mensagem que assistiu essa palestra aí, esse vídeo sobre gamificação, vou ficar muito feliz de poder trocar ideias e conversar com vocês. E acho que é isso aí. Bora usar a gamificação no projeto de vocês. Super apoio e gostaria muito de poder ajudá-las aí, seja trocando ideia e no final das contas sou entusiasta do tema. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação e a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado.